Esperar juntar mais um pouquinho de gente aqui. E aí chamar o Carlos da Silva Júnior, que também já está aqui na nossa live. Carlos, está me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite. Tudo bom, Jean? Tudo. Como estão as coisas aí? Sobrevivendo, né? Ainda sob o efeito do Covid, mas parece que as autoridades aqui decidiram aos poucos começar a flexibilizar shoppings, lojas, etc. Mas enfim, tentando permanecer em casa ainda o máximo possível. E por aí, Certo. como estão as coisas? Vamos aproveitar o sábado à noite. Pois é, de uma maneira bem legal. Bem, é, gente, hoje à noite a gente tem como convidado o professor Carlos da Silva Júnior. Ele é professor lá da Universidade Estadual de Feira de Santana e está aqui conosco essa noite para nos brindar, né, com tudo que ele sabe sobre o Daomé e o mundo atlântico, né, dentro dessa relação que a gente vai entender e vai se aprofundar mais um pouco essa noite, né, esse início de noite de um sábado, de mais um sábado, né, com as lives do Nesen aqui para vocês, certo? E aí eu queria começar, Carlos, primeiramente lhe agradecendo pela disponibilidade no sábado, né? É todo mundo que se disponibiliza no sábado, início da noite, para estar aqui. Queria agradecer a todo mundo que está chegando, quem já chegou, quem já está aqui, quem vem acompanhando as nossas lives que começaram mês passado. E estamos com uma programação bem extensa, chegando já em dezembro, mas aos poucos a gente vai anunciando o que vem aí pela frente. E para começar, Carlos, eu queria te perguntar como é que tu chegou a esse tema, qual é a trajetória, como é que isso se constituiu na sua experiência como historiador? Tranquilo. Deixa eu começar desejando boa noite a todas e a todos. Quero agradecer ao NESEM, o Núcleo de Estudos sobre a História da Escravidão na sociedade escravista em Alagoas e no Brasil, particularmente o professor Giancarlo de Melo e Silva, que fez esse convite muito generoso para poder participar dessa live. Eu já tinha visto as duas lives anteriores, do professor Marcos, da professora Sueli. Não é um problema trabalhar no sábado, não é ótimo. Eu estava trabalhando até há pouco, estava escrevendo um artigo, então, e sobretudo, e um artigo sobre o Daomé, então tem tudo a ver com o tema. Bom, como eu cheguei ao tema eu posso dizer que foi de uma maneira bastante natural. Em 2006 eu comecei a iniciação científica. É natural, mas não é o comum, mas é natural. E eu vou explicar por quê. Eu comecei a entrar nesse tema em 2006, quando eu comecei uma iniciação científica com o professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Na época eu estudava nações africanas no Brasil, no século XVIII, especificamente na cidade de Salvador. Esse trabalho de pesquisa comecei acabou se tornando o meu TCC no bacharelado na Universidade Federal da Bahia. Eu tenho graduação e mestrado pela Universidade Federal da Bahia. Então eu comecei trabalhando com as nações africanas. E à medida que eu ia trabalhando, que eu ia encontrando aqueles nomes étnicos, os etnônimos, como a gente chama, os nomes de nação, eu sentia a necessidade de compreender, e aí foi uma curiosidade de historiador, de compreender o que significavam aqueles nomes, para além dos grandes rótulos, Mina, Angola, Congo, o que é que esses nomes mais específicos que apareciam na documentação significavam? O que me fez mergulhar no estudo sobre a diáspora africana. Então eu comecei a consultar uma bibliografia mais específica sobre diáspora africana, e eu cada vez mais fui aprofundando nesse tema, que é o meu trabalho de mestrado. Só que aí, para o doutorado, durante esse percurso, esse processo, entre a graduação e o mestrado, e durante todo o mestrado, eu comecei a me interessar pela história da África, porque eu compreendi que eu não teria como entender o significado desses etnônimos e, mais particularmente, o que é que eles significavam no contexto da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Então, eu tive que fazer um mergulho na história da África,
justamente porque eu estudava o comércio entre a Bahia e a região que era conhecida como Costa da Mina, que corresponde hoje ao Togo, Benin e a Nigéria, grosso modo. Então, eu precisava entender o que estava acontecendo politicamente do outro lado. E aí que se deu a passagem do estudo da escravidão africana no Brasil, para estudar mais especificamente diáspora africana no mestrado, e para o doutorado fazer um investimento mais profundo em história da África, história do Daomé. Foi uma transição, então, tranquila ao longo da sua trajetória, então, né? Foi tranquila porque, digamos que eu sou curioso, então, cada vez que eu encontrava uma coisa, eu queria entender o significado daquela denominação étnica. E isso me levava para uma bibliografia, que me levava para uma fonte, e uma coisa vai puxando a outra. É óbvio que no mestrado você tem que fazer isso de uma maneira muito limitada, naturalmente, porque você tem tempo para poder concluir, você ainda está num processo de maturidade intelectual, mas aí quando eu tive a oportunidade e a chance do doutorado, aí eu expandi esse trabalho, ainda focado na região da Costa da Mina, mas eu pude expandir esse trabalho sobre a história da África. Lembrando que eu acho que é importante que eu também tinha um ambiente acadêmico bastante e intelectual bastante favorável e estimulante. Eu faço parte do grupo de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade da Universidade Federal da Bahia. Estou na Universidade Estadual de Feira de Santana, mas faço parte desse grupo. E a Bahia tem uma tradição de estudar a região da Costa da Mina, desde o Pierre Verger, mas passando por outros autores, Luiz Viana Filho e outros colegas que ao longo do tempo, mais recentemente João Reis, mais recentemente Luiz Nicolau Paredes. Então, foi uma transição também que tem a ver com um ambiente intelectual bastante estimulante e favorável. Ótimo. Ô, Carlos, e me diga uma coisa, né? Para a gente entender essa sua trajetória, tudo isso que você passou, essa transição, né? Como a gente pode colocar de uma escravidão de um estudioso da escravidão na colônia, né? Para uma escravidão da historiador da história da África, né? Isso se deu para compreender melhor a região que você coloca como título na sua fala, o Daomé. O que é que era esse Daomé na época, no século que a gente está falando aqui, no século XVIII, né? Segunda metade, para ser mais específico. O que é que era esse Daomé? Quem é que fazia parte? Era um rei? Não eram nações? Como é que isso a gente pode entender? Porque eu lembro que nas minhas aulas de História da África, a grande complicação que existia era entender o que era cada coisa. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como é isso, o que é que compunha o Daomé. Bom, eu costumo dizer que a mesma dificuldade que a gente tem para estudar a história da África é a mesma dificuldade que você vai utilizar para estudar qualquer história. História da Europa. A diferença é que, bom, durante muito tempo, história da Europa, e ainda é, apesar dos esforços, ganha muito mais visibilidade. Nos últimos anos tem mudado, e a gente precisa ser justo em relação a isso. Então, esse é o ponto um. E o ponto dois é a bibliografia. Você tem muito mais bibliografia sobre história da Europa, por exemplo, ou história das Américas, do que sobre história da África. Felizmente, agora a gente já tem a consolidação, está num processo, ainda não diria, mas está no processo da consolidação dos estudos africanos do Brasil, então você já tem muita gente produzindo sobre isso. Bom, então é natural. Até hoje, para dar aula sobre isso, você sente alguma dificuldade, você tem alguns textos, você tem que ficar tateando entre um ou outro texto mais clássico para poder facilitar. Bom, sobre sua pergunta, o Daomé é um reino que vai se estabelecer nas primeiras décadas do século XVIII, embora você já tenha informações sobre um grupo chamado Fon, e os Fons são o grupo étnico predominante dentro desse reino do Daomé desde o início do século XVIII. Só que a partir da primeira década, 1715, 1716, o Daomé começa um processo de expansão, que é um processo de expansão político que tem a ver, em grande medida, com o comércio transatlântico de pessoas escravizadas na África Ocidental, nessa região da Costa da Mina. Só para situar, o reino do Daomé fica na região do que hoje é o Benin, a República do Benin. Então está o Togo, Benin, Alice Primidinho e a Nigéria. Então aquilo ali era basicamente a área do reino do Daomé. E o Daomé começa um processo de expansão, derrotando alguns reinos. Então ele derrota o reino de Uemé em cerca de 1716. Em 1724 ele vai derrotar um outro reino importante, que era o reino de Aladá, que Aladá era o principal reino escravista da região.
E a partir em 1727, o Daomé consolida esse movimento expansionista indo para a costa e conquistando, subjugando o reino de Uidá, ou Ruedá, como aparece nas fontes. Tanto que o nome do o castelo ou o forte de Ajudá vem desse termo, Uidá ou Ruedá. Então é nesse processo que eu estou mencionando aqui para você que o Daomé vai se consolidando e depois de Uidá, em 1727, ele se torna o principal reino dessas. É com ele que os europeus, portugueses, ingleses, franceses vão ter de negociar durante grande parte do século XVIII, embora durante algum tempo nesse período você vai ter a competição com outros reinos da região, mas o Daomé era o principal deles. Certo, e dentro dessa importância que o Daomé passa a ter dentro do comércio transatlântico de escravizados, como é que a gente pode definir essa ligação com o Brasil diretamente? O Daomé mandava mais escravizados para a Bahia, a gente já tem dados da sua pesquisa com relação a isso, mas Pernambuco entra nisso, Rio de Janeiro entra nisso, você consegue identificar esse comércio, né, para essas três regiões, ou é muito focado no que vai para a Bahia? Porque, pelo que você está explicando, a gente tem uma tradição de expansão, e dentro dessa expansão é que se consolida um império, vamos dizer assim, um império que vai ser o principal império durante um longo tempo no século XVIII. Então, como é que esse império se articulava com a outra margem do Atlântico? Bom, durante as três décadas do século XVIII, a costa, os dados do banco de dados especificamente do tráfico transatlântico de escravos, ele já revela o papel e a importância da Costa da Mina no fornecimento de escravos para as Américas como um todo e para o Brasil em particular. Só entre os anos de 1700 e 1730, ninguém mandou mais escravos para as Américas, deportou pessoas para as Américas do que a Costa da Mina, superando até mesmo Angola, que era o principal, historicamente, o principal provedor de mão de obra escrava para o mundo atlântico. Durante essas três primeiras décadas, no entanto, a Costa da Mina vai ganhar peso. Quando o Daomé conquista essa região, conquista Aladá, depois conquista o Uidá, o Daomé estabelece negociações comerciais com os europeus que já estavam lá, ou os europeus e os americanos, no caso dos brasileiros ou luso-brasileiros, como a gente queira utilizar, vai estabelecer relações. Muitos deles já tinham fortes feitorias em Uidá. Então, o que o Daomé vai fazer é pegar essa estrutura que já existe e vai utilizá-la para seu próprio benefício. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o Daomé expande. Isso tanto do ponto de vista espacial, geográfico, como eu mencionei para vocês, mas ele também expande do ponto de vista dos processos de captura. Como havia muita demanda das Américas, naturalmente, e principalmente do Brasil, e essa demanda do Brasil vinha especificamente do interesse no ouro, então a produção mineradora crescia, e os mineiros demandavam cada vez mais escravizados, uma boa parte desses escravizados que eram pessoas da Costa da Mina. Então o Daomé vai expandir o seu processo de escravização através de guerras em direção a outros povos, em direção ao norte do seu território, mas também em direção a leste, para poder suprir essa demanda. Então é nesse contexto que se estabelece as relações do Daomé com as outras partes do mundo atlântico, com foco no Brasil. Obviamente a Bahia tem um peso maior, porque a Bahia tinha uma mercadoria de muito valor dentro do que a gente pode chamar do comércio de mercadorias, das trocas de mercadorias, que era o comércio de tabaco. Só que as outras praças comerciais também tinham. Pernambuco, durante as primeiras décadas, aliás, até a primeira metade do século XVIII, tinha um comércio bastante forte com a Costa da Mina, e a documentação em português, mas a documentação em inglês que revela o peso desse comércio pernambucano, mas também a Praça do Rio de Janeiro. Todas essas estão articuladas em alguma medida, tanto com fornecimento de cativos para as plantations, né, para as zonas açucareiras, no caso de Pernambuco e da Bahia mais especificamente, mas também para essas zonas de mineração. Então, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro entravam nessa jogada justamente para poder conseguir abocanhar uma parte desse comércio.
Certo, e esse comércio, como você está explicando aí, ele tinha produtos, Isso. né? O escravizado era trocado por produtos, né? A gente sabe do tabaco de uma tradição muito grande, tabaco de primeira qualidade, de segunda qualidade, tem aí esses níveis, mas quais esses produtos que estariam assim mais valorizados e inseridos dentro desse comércio? Dá para ter uma noção? Você conseguiu achar isso? Bom, já que a gente está falando de mundo atlântico, então é importante expandir para esse debate para além do Brasil. No caso do Brasil, você tinha, como a gente já falou, o tabaco. O tabaco era uma das principais mercadorias. Só que somente o tabaco não era suficiente para fechar o negócio, porque você tinha um Uhum. conjunto. A Sueli, em alguma medida, já falou sobre isso. Mandar até um abraço para a Sueli, mas é importante destacar. Nenhum produto somente, um produto só, dava conta de responder a essa demanda. Então você precisava construir um conjunto de mercadorias que fossem de valor dentro dos mercados africanos, que é uma outra coisa que às vezes, mas que vem mudando também na historiografia, é que às vezes a gente pensa que o comércio acontecia de uma maneira muito sem uma lógica comercial, o que é absolutamente um erro. Você tinha toda uma organização, tanto do ponto de vista administrativo quanto comercial, para poder justificar isso. O tabaco era uma das mercadorias. Uma outra mercadoria que é muito importante são os búzios, que a gente chama esses búziozinhos, os cauris, que eram moeda na África Ocidental, que é um comércio que a gente ouve falar, mas que não é muito investigado. Eu estou trabalhando agora mais recentemente em investigar esse comércio, que é um comércio transnacional, porque ele passa pelas mãos chega às mãos dos baianos, via Portugal, mas às vezes chegava através dos holandeses e ingleses que estavam lá. Então, o búzio também era uma mercadoria super valorizada, porque era com búzio que você pagava as pequenas transações, as taxas para os reis, porque não era simplesmente chegar lá e começar a fazer negócio. Você tinha que pagar uma espécie de uma taxa, um presente para o rei permitir. E tem um terceiro produto, são vários, né? Barras de ferro também constituem essa cesta, mas tem um que é fundamental, que são as armas de fogo. Por que as armas de fogo? Porque as armas de fogo acabavam, e isso principalmente no caso dos ingleses, acabavam fomentando, porque os portugueses eram proibidos de levar arma de fogo para a África Ocidental, mas as armas de fogo alimentavam a expansão militar da Almeana, que tinha como objetivo capturar mais pessoas para mandar para os mercados atlânticos. Então você também enviava essas armas de fogo, os projéteis, a pólvora, e ela ajudava a consolidar o processo de expansão e da guerra dentro do território dalmeano, que tinha como consequência o aumento do volume de pessoas que eram mandadas para o Novo Mundo, para as Américas. Ótimo, Carlos. E me diga mais uma coisa, anotei algumas perguntas aqui para estar te fazendo. Tá. Dentro ainda dessa relação do Daomé, que o Daomé constitui dentro com a Bahia, um dos seus artigos você tenta explorar, que eu acredito que foi muito mais do seu mestrado, e você vem aprofundando isso na tese, explorar de onde era essa população. Né? A gente está falando do Daomé, mas a gente sabe que nem todos esses escravizados que estão lá são de lá. São conquistados em guerras, como você está falando. Então, de onde é que vinha esse conjunto? A Sueli, na live passada, né, como eu expliquei, a gente está meio que numa trilogia sobre comércio atlântico de escravizados. Daqui a 15 dias a gente tem o Rio de Janeiro. E aí eu queria saber como é que dentro dessa relação, que povos eram esses que compunham essa escravidão, esses escravizados, no caso, que vinham para a Bahia? A gente pode falar em fases. É bem esquemático, mas ajuda a compreender. Porque esse processo de expansão ele vai para todos os lados. Para todos os lados que você vai imaginar. Então, porque o Daomé, ele é um reino que está mais no interior do Golfo do Meninho, da Costa da Mina, que aliás são dois termos regionais. Eu uso meio como sinônimo, porque só para explicar, a Costa da Mina é muito grande. A Costa da Mina portuguesa vai de Gana até o que é o delta do Rio Níger. Quer dizer, é muito grande. Só que os portugueses se concentravam nessa regiãozinha, né, entre o Togo e um pedaço da Nigéria. Essa daí até Lagos, mais ou menos. Então, entre o Togo e Lagos,
essa região era o local de concentração. Então, o Golfo do Benin é mais ou menos circunscrito a essa região, geograficamente. Mas ela vai se expandir para todos os lados. Isso depende do reino que estava em atividade no momento, que estava mais que levava esse comércio à frente. Mas falando especificamente para o Daomé, ele vai ter duas fases. Tem a primeira fase daumeana, que ele vai para a costa, ele vai para o litoral, e aí ele vai cativar um conjunto de povos conhecidos como Rulais e Ruedais, que habitam o litoral da Costa da Mina, que são povos pescadores, produtores de sal. Esses Rulais e Ruedais, principalmente os Rulais, eles vão todo esse litoral, até mais próximo de Porto. Isso de um lado, e depois eles vão fazer um movimento em direção ao norte. O Daomé ficava mais ao norte, em direção ao litoral, claro, e eles vão expandir ainda mais ao norte, para alcançar o território da população que ficou conhecida como Marri. A gente conhece os Marris de uma maneira mais geral através dos candomblés. Os candomblés, como a gente sabe, também são organizados através das nações, e uma das nações do candomblé, aqui na Bahia, mas também provavelmente em outras partes do Brasil, é a nação Marri. Esse é a primeira forma da gente chegar nesses Marris. E a segunda, através do trabalho de Marisa Soares, Devotos da Cor, professora Marisa, que fez uma discussão sobre a comunidade Marri que existia dentro de uma irmandade, a Irmandade Santa Efigênia e Santa Lesbão, no Rio de Janeiro. Então, esses Marris foram muito cativados ao longo do século XVIII e uma parte do XIX também, mas é na segunda fase. A primeira fase da Almeana, que é a época da conquista, eles cativam o litoral. Então, eles vão no litoral e depois eles começam a fazer investidas mais ao norte. Agora, durante o tempo todo, Jean, você vai encontrar gente diferente. Por exemplo, o Daomé também tentou expandir a sua conquista para o leste, para pegar o território dos Anagôs ou dos Iorubás. Enfim, ele tentava cativar mais a oeste. Agora, a área de concentração é essa, mais ao norte, em grande medida, e em alguma medida também mais ao sul, mais no litoral. E aí você tem essa multiplicidade de nações africanas, que aí é o desafio do historiador da África e do historiador da diáspora, que é tentar fazer essa identificação desses nomes, desses grupos étnicos presentes aqui nas Américas, porque eles podem dizer alguma coisa sobre o processo de escravização no continente africano, né? É fazer esse movimento ao contrário. Em vez de usar a África para entender o Brasil, é usar o Brasil para entender a África. Ótimo, Carlos. E me diga uma coisa, existia alguma preferência que a gente consegue identificar por época, por ofício, de um cativo que está vindo de uma mesma área para a Bahia? É possível identificar isso? E, sendo possível identificar isso, qual seria esse cativo preferencial que vai estar chegando para a Bahia nesse período? Ou vai ser muito mais uma demanda de oferta e procura que vai estar sendo atendida, ou está tudo misturado, não tem como identificar isso? Então, tem uma oferta. Eu acho que a sua última resposta, em alguma medida, também acaba ajudando essa discussão. Está tudo misturado. Tem muito de o que tiver disponível nesse sentido, só que como a gente estava conversando logo no início da live, às vezes a gente pensa que o comércio transatlântico de escravos era um sistema totalmente desorganizado, sabe? Você chega na costa e carrega os navios com as pessoas que tiverem disponíveis, mas não é desse jeito. Ele tem um alto grau de organização. E esse grau de organização dependia, entre outras coisas, em compreender essas demandas. É por isso que, inclusive, quando você falou da live do Daomé e eu falei, não, vamos colocar Daomé e o Mundo Atlântico, é porque ele chama atenção para as conexões que o Daomé estabelecia para além do continente africano. É a história atlântica, a história da África em perspectiva atlântica. Como é que isso funciona, então, na prática? Veja só, durante as primeiras décadas do século XVIII, você vai ter um aumento da população que vinha da Costa da Mina. É óbvio que isso pode ser explicado simplesmente pela dimensão demográfica. A Costa da Mina estava exportando mais pessoas pelo Atlântico, então, naturalmente, o Brasil recebeu mais pessoas dessa região da Costa da Mina. Só que o interessante é que quando você começa a fazer investigação na documentação e você começa a olhar
os relatos, Antonil, por exemplo, que é do início do século XVIII, a documentação dos reis, dos vice-reis, dos governadores das capitanias, você começa a ver que eles falam a respeito de preferências a respeito de determinados africanos. Na dissertação de mestrado, eu tive meio que uma intuição a respeito disso. Eu escrevi um capítulo sobre isso na minha dissertação, que eu nunca publiquei como artigo, até quis, mas nunca publiquei, mas acho que ainda é um capítulo que eu acho que está atualizado, até porque eu fico atualizando. Então, eu investiguei essa história de que os melhores eram mais inteligentes, fortes, eram melhores para mineração. Eu tentei compreender isso. No doutorado, eu tive uma surpresa, uma grata surpresa, que foi durante o processo de pesquisa na documentação, eu comecei a perceber que uma das lojas que informavam essas preferências tinham a ver com características não apenas étnicas, mas também linguísticas. Os senhores daqui começaram a demandar pessoas da Costa da Mina que falassem um mesmo idioma, ou pelo menos um idioma parecido, que fosse compreendido mutuamente. Esse idioma é chamado de B, que significa língua, nesses 56 grupos que compõem esse grupo B. Ele é melhor explicado pelo professor Nicolau Paris. E você começa a encontrar na documentação evidência desse interesse específico em pessoas que falassem o que eles chamavam de língua geral. Ou seja, deixa de ser um interesse apenas genérico em pessoas que vinham da Costa da Mina, mas isso se expande e se torna um interesse específico em pessoas que falassem uma determinada língua. Por isso que os iorubás, e esse é o meu argumento na tese, que os iorubás não são tão fortes durante o século XVIII, porque no século XVIII é o século em que a população guibê era a de maior demanda nas minas, mas também nas plantations aqui no Brasil. Então você consegue estabelecer, de fato, uma relação entre oferta e demanda a partir de preferências dos senhores em relação aos cativos, o que dá uma outra perspectiva, que é cultural, que é social, mas é também econômica, para compreender essa presença desses povos aqui no Brasil. E o Daomé, naturalmente, estava atento a isso e cumpria essa demanda através da sua expansão militar. Ótimo. É bem esclarecedor o que você está colocando para a gente. E aí eu fiquei me perguntando aqui, como é que a gente conhece esses falantes da língua B dentro da documentação? Como é que a gente consegue identificar eles? Eles são denominados como dentro do documento, né? E depois, principalmente, que tipo de documento a gente consegue identificar essa população? Aí você tem que fazer uma pesquisa ampla. Não dá para você fechar num tipo de documentação. Por exemplo, quando você quer investigar os grupos étnicos, as nações africanas no Brasil, a gente tem alguns documentos que são mais óbvios, podemos dizer assim. Por exemplo, os inventários, os registros de batismo, os registros de óbitos. Esses são documentos onde você vai invariavelmente encontrar a nação dessas pessoas. O problema é que quando você tem essas nações muito genéricas, a gente pode chamar assim, como por exemplo Mina, ela ajuda pouco a compreender esse background, posso dizer, esse conteúdo étnico-linguístico dessa população. Mas quando você começa a encontrar nomes mais específicos, eu posso falar de Jeje, mas eu posso falar que depois vai virar um rótulo também, mas eu posso falar Kodavi, Corá, Courano, Fon, que se refere ao reino do Daomé, é o nome étnico do reino do Daomé, Marri, Savalu. Você começa a encontrar essa população dispersa na documentação. E é a partir disso que você começa a fazer o primeiro movimento. Depois identificar que essa população é encontrada no Brasil. É por isso que um trabalho em História da África ele exige não apenas um trabalho de pesquisa documental, mas também uma pesquisa na bibliografia, porque você precisa compreender a bibliografia de uma maneira ampla. É óbvio que a gente não vai dominar a bibliografia sobre todas as capitanias, falando do século XVIII, né? Mas você tem que ter uma noção do que está sendo produzido, porque você pode encontrar elementos que ajudem o seu próprio trabalho. Agora, sobre
o aspecto mais específico que eu lhe falei sobre esses africanos que falavam a mesma língua, ou a língua geral, que é esse conjunto de línguas mutuamente compreensíveis, eu já encontrei num outro tipo de documentação, que foi a documentação do tráfico, que eram as correspondências dos traficantes falando sobre o comércio na Costa da Mina. Então, eventualmente, um deles falava, porque a gente tem que fazer comércio no porto de Apá, de Epé, de Idá, porque é de lá que vêm os escravos de língua geral. Então, isso chamou minha atenção. Opa, aí eu fui fazer a investigação para entender o que era a língua geral. E aí eu comecei a encontrar aqui ou ali documentos que falavam sobre língua geral. Aí depois eu fiz uma expansão disso para poder chegar. Agora é uma documentação que tem que ser variada, tem que ser realmente variada. Certo. E me diga uma coisa, que aí você falando dessa preferência desses falantes de uma língua geral parecida, pelo menos, fiquei me perguntando, e aí já partindo para o território do século XIX, o que é que isso poderia ter influenciado, que vai acontecer, como a gente sabe, muito na Bahia, no século XIX, de ter grupos linguísticos, étnicos, muito próximos, fazendo o que a gente ficou conhecido pela historiografia de várias revoltas, revoluções. Isso ajudou, contribuiu, tem um relacionamento... o que é que muda dentro dessa escravização do 18 para o 19? Dá para a gente identificar isso? Veja só, eu não sei se dá para identificar, talvez fosse meio metido da minha parte falar isso, mas eu acho que eu proponho algumas hipóteses. De uma maneira geral, a historiografia, me parece, ela acreditou na fonte de sabe, sem questioná-la. Porque as fontes diziam que era perigoso você concentrar pessoas que vinham de uma mesma nação ou de um mesmo território, porque isso podia fomentar revoltas. Isso faz sentido. Desse ponto de vista, se você for pensar nos grandes tratados, dividir e dominar, enfim, outros tratados como Maquiavel, faz sentido de um ponto de vista. Só que, ao mesmo tempo, quando você olha essa fala à luz do tráfico, não faz sentido. Quando você vai estudar regiões como a Bahia, como Minas Gerais, como o Rio de Janeiro, você vê alta concentração de grupos étnicos de uma mesma região, gente que falava a mesma língua, gente que se compreendia. Por exemplo, na primeira metade do século XVIII, na Bahia, esses falantes dessas línguas B representavam mais de 60%. Quer dizer, eles podiam até ter, eu acho que havia até um medo. Eu não estou negando que o medo existisse. O que eu estou discutindo é até que ponto o medo impedia que os senhores continuassem tendo essa demanda de africanos que falavam as mesmas línguas. E é óbvio, naturalmente, que quando você tem uma concentração de pessoas que vêm de uma mesma região, que falam línguas aparentadas e que, portanto, têm uma compreensão linguística mútua, e, acima de tudo, que tem um contexto de escravização lá, já que, como eu disse para você, a expansão militar da Almeana vai resultar no aprisionamento, na escravização de centenas de milhares. Isso acaba se tornando um motor para a revolta, para a rebeldia. Tem trabalhos agora que já estão discutindo, e, bom, temos um grande trabalho sobre isso, que é do professor João José Reis, né? Então, isso aí a gente tem que estar nas nossas instantes, Rebelião Escrava no Brasil, sobre os iorubás, e que uma luz para poder compreender essa questão, justamente porque é no século XIX, quando o território iorubá se esfacela, e aí você começa a ter guerras civis, a expansão do Jihad de 1804, que começa a expandir por outras áreas, que você começa a ter o descimento, né, a deportação desses iorubás, que foram, em sua maioria, prisioneiros de guerra. Então você tem um movimento, tem os Haussais primeiro, claro, depois os iorubás, que aqui eram conhecidos como Nagôs. Então, é nesse contexto de expansão militar, mas de desagregação política dentro da África Ocidental, em alguns estados, como, por exemplo, o Império de Oió, e na concentração na diáspora dessas pessoas, que você vai conseguir compreender essa dinâmica da expansão dos movimentos de rebeldia, de resistência, de contestação, de sublevação, até você chegar nesses episódios mais, podemos dizer, mais dramáticos, como, por exemplo, a Revolta dos Malês.
O que eu acho importante, Jean, destacar é que você não consegue fazer isso se você tomar apenas um aspecto dessa história. Eu acho que a compreensão de história da África, sobretudo para quem estuda história da África pré-colonial, ela necessariamente precisa andar lado a lado com a compreensão da história da diáspora africana, mas ao mesmo tempo que você precisa compreender a história do mundo atlântico. Nessa articulação entre essas três coisas, no que eu estou chamando aqui de história atlântica, história afro-atlântica, seria até melhor que o título da dissertação, história afro-atlântica, que você pode compreender todo esse processo de expansão política, militar, econômica, como os acontecimentos na diáspora que têm repercussões, que são consequências do que aconteceram na África, mas também tem o seu conteúdo local a partir das próprias dinâmicas da escravidão nas Américas. Muito importante isso que você está lembrando, Carlos. Não dá para a gente isolar como se fosse uma coisa única. É preciso investigar os dois lados, ou até mais do que os dois lados, para a gente estar entendendo isso. E aí eu fiquei me perguntando aqui também, ou se existiu, ou se teve peso, qual seria a influência do governo português dentro dessa dinâmica? Ele impediu, e você consegue encontrar alvarás, alguma coisa por conta dessa necessidade desses senhores de falantes de uma mesma língua, aqueles velhos alertas dos governadores, porque eles podem promover alguma coisa. Existiu isso na Bahia? Você consegue identificar isso ou não? Sempre, Jean, você encontra na documentação um aviso, olha, vocês estão carregando africanos Minas e essa gente é perigosa porque eles são rebeldes, eles são mais fortes, que aliás, desde o século XVII, se você for pegar lá as narrativas, o Henrique Dias, ele fala lá que um dos 4 batalhões que compõem o exército do Henrique Dias, um era composto por Minas e o outro era composto por Árdaras. Aí, se você pega outros viajantes holandeses, Barléus, ele fala também que os Árdaras eram super revoltados. Quer dizer, o conhecimento dessa população, e é óbvio que eu não estou acreditando no estereótipo. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o estereótipo tinha razão. O que eu estou dizendo é que havia uma tradição militar e um contexto militar que informava a situação dessa população. E eles diziam isso, só que ao mesmo tempo o governo português estava preocupado com o lucro desse negócio, né? A gente não pode esquecer que o comércio transatlântico de escravos, ele também produzia dividendos para a coroa portuguesa. Você tinha dividendos pelo tráfico, pela entrada, por número de pessoas que entravam, depois você tinha uma taxa, um imposto para quem era mandado para as Minas Gerais. Então, tudo isso aí era imposto que acabava sendo garantido para a coroa portuguesa. Então, é óbvio que você encontra, sobretudo nos governadores e nos vice-reis, uma preocupação com isso. Eles falam sobre isso. Mas não é nada no sentido de impedir a entrada de africanos da Costa da Mina falantes dessas línguas. Pelo contrário, estava conversando até com um colega hoje, Cândido Domingues, que é especialista em tráfico na Costa da Mina, sobre esse... Ele está por aqui, ele passou aí. Tá por aí, já vi ele e outros colegas, Ana Flávia, um abraço para eles. Já vi alguns alunos também da UF, Rafael, um beijo. Então, o que acontecia é que eles avisavam, os governadores falavam a respeito disso, falavam sobre os possíveis perigos. Você também tem viajantes, ou pessoas que viviam na Bahia, como o Vilhena, que também falava sobre essa característica rebelde dos Minas. Mas, no fim e ao cabo, você tinha uma relação econômica de demanda. Estavam querendo, eles queriam, e o tráfico na Costa da Mina era um tráfico vantajoso. Então, o medo não superava o interesse econômico. Então, nessa dividida entre o medo da rebeldia, mas o lucro acabava vencendo. Mas você encontra isso na documentação de uma maneira muito, muito ampla. Agora, sim, é amplo. Você precisa fazer um rastreio em vários documentos de várias capitanias, mas a gente consegue encontrar. Certo, Carlos. E me diga uma coisa, depois de chegados à Bahia, esses grupos, você já falou que parte deles partia para Minas.
E quem ficava na Bahia ia para onde? Uma parte ia para as plantations. O problema é que durante toda a primeira fase do século XVIII, que é o período do grande poder do Daomé no fornecimento, da participação maior do Daomé no fornecimento de escravizados, o preço está muito elevado, justamente porque Minas tinha uma demanda muito específica. E aí, novamente, entra essa questão da demanda e da preferência. De uma maneira geral, se preferiam os cativos que vinham da costa da mina, naturalmente. Só que em Minas havia uma preferência muito específica por um grupo étnico chamado Coura ou Courano, que é estudado por outros colegas. Moacir Maia estuda esse grupo, Fernanda Pinheiro também estudou, que é um grupo que é composto por duas populações do litoral, os rulais e os ruedais. Então, esses dois grupos, na diáspora, acabaram sendo chamados de couro e de couranos. Então, nesse caso específico de Minas, é um caso ainda mais específico, porque eles não apenas queriam da costa da mina que falassem essa língua geral, mas eles queriam um grupo étnico muito específico da costa da mina, que também era falante de língua geral, que são os couranos. Isso explica, por exemplo, porque a Bahia, apesar de ter recebido a maior parte do tráfico da costa da mina no século XVIII, a Bahia é uma porcentagem muito pequena de couranos. Aí quando você compara a Bahia com Minas, a porcentagem de Minas explode, os caras organizavam irmandades, você encontra couranos, libertos, em várias atividades, enquanto na Bahia você encontra um exemplo aqui, uma outra pessoa ali, um outro lá, idem para o Rio de Janeiro, mas a concentração era em Minas Gerais. Então você também tem esse jogo aí dessas duas coisas, dessas duas dinâmicas. Certo, interessante a gente entender isso, porque no imaginário de muita gente, a gente acreditava que chega e vai para plantation. E é bem interessante você estar lembrando isso, que no século XVIII, Minas Gerais vai ter uma demanda muito específica, e essa demanda específica vai estar relacionando o outro lado do Atlântico. É uma região que não é litorânea, que é Minas, e que depende muito, tanto de Salvador quanto do Rio de Janeiro, como locais de entrada para Minas, e às vezes até, dependendo da época, até de Recife, como locais de entrada desses escravizados que estão sendo levados para lá. Mas lendo seus textos, Só para não esquecer, tem uma população também, que é uma população importante, que fica em Salvador, né, claro. Então tem uma parte que vai para as plantations, só que o preço estava muito alto, justamente porque tinha muita demanda de minas, então os senhores de engenho reclamavam o tempo todo, olha, a gente não consegue comprar africanos minas, porque essas pessoas estão com preço super elevado e os mineiros pagam em ouro. Então, os donos, os senhores de engenho, reclamavam o tempo todo disso. Aliás, eu encontrei inclusive documentação dos senhores de engenho de Pernambuco também reclamando disso. E uma outra parte ficava, então eles compravam uma quantidade menor de pessoas e uma outra parte ficava em Salvador, que foi o que eu estudei no mestrado. Então ele ficava dividido. Quando chegava no Porto da Bahia, uma parte era relocada para Minas, uma parte menor ia para o Recôncavo, para Minas e para as regiões mineradoras, né? Que eu estou falando só de Minas Gerais aqui, mas, por exemplo, tem Rio de Contas, tem uma colega, a professora Cátia Lorena, que estuda Rio de Contas, exato. E uma outra parte ficava naturalmente em Salvador. Desculpe. Mas entendendo isso aí, dá para a gente dizer que quem era escolhido para ir para as Minas era melhor do que quem ficava para trabalhar na plantation no Recôncavo ou em Salvador? Tinha isso? Eu estou querendo entrar no assunto para saber o que era, na verdade, esse escravo que você colocou em algum dos seus textos, não lembro qual agora, de primeira geração e de segunda geração. O que era isso? Dá para a gente entender isso de uma maneira prática? Bom, de uma maneira prática, acho que você está falando do artigo da Almanac. Os escravos Acho que vinham, deve ser isso. Os escravizados que vinham da Costa da Mina, eles eram considerados pessoas de primeira reputação. Eram escravos de primeira reputação, porque eles eram os preferidos. Então, isso aí já é estabelecido. Dentre esses, você vai ter preferências particulares, porque, como a gente sabe, mina
enquanto nome étnico é um rótulo. Ardra também, ele é mais específico do que Mina, mas também é rótulo. Gege depois vai ganhar esse conteúdo mais genérico. Mas quem vinha da Costa da Mina e que parava na Bahia era de primeira reputação. Agora, dentre esses de primeira reputação, e aí depois você tinha os outros grupos que eram de segunda reputação. Por exemplo, no século XVIII, os iorubás, que vão ser tão importantes na Bahia e no Brasil no século XIX, eram cativos que eram de segunda, talvez de terceira reputação. Tem uma documentação francesa que fala que em Ajudá, ou no reino de Uidá, no porto de Uidá mais especificamente, os portugueses compravam pessoas que pertenciam aos grupos Marri, Aizó, Fon, mas não compravam os nagôs, porque eles não gostavam dos nagôs. Já vi um outro documento português dizendo que os nagôs vinham de nações ruins. Quer dizer, então tem essa escolha. Então, mesmo regionalmente, você tem quem eles consideram de primeira reputação, que são os melhores, os que são da preferência, que tem a ver, entre outras coisas, com essa capacidade de mútuo entendimento linguístico, e aqueles que vão ser de segunda reputação, de terceira reputação, que é uma coisa interessante, Jean, e ao mesmo tempo muito, muito perversa, que é um contexto de hierarquização que é muito semelhante ao que você faz com os produtos, né? Tabaco de primeira reputação, de primeira qualidade, de segunda qualidade, terceira qualidade, ou açúcar de primeira, segunda, terceira qualidade, e você tem esse processo mesmo de mercantilização das pessoas. Elas são classificadas como se fossem mercadorias, quem é melhor. É uma coisa bem cruel, bem perversa mesmo. Isso, muito interessante. E tem mais um detalhe que eu queria saber de tu. Tu consegues identificar dentro desse perfil, não é, de primeira, de segunda, aproveitando até a pergunta que foi colocada aí, está dentro desse sentido, né? Mulheres e crianças, entravam em que sentido dentro disso, né? Para Pernambuco a gente sabe que chegava uma escravaria relativamente grande com crianças, dependendo do período no século XVIII. Dentro desses que vinham do Daomé, tanto 18, se você quiser falar do 19, um pouco também, dá para a gente identificar essa porcentagem masculina e feminina dentro dessas embarcações, inclusive de crianças ou não? E se dentro dessa categorização mercadológica, vamos dizer assim, que eles faziam, entre primeira e segunda qualidade, tem importância as marcas que essas pessoas vão estar possuindo? Pergunta legal, um assunto que eu gosto de mexer, sobretudo esse das marcas. A primeira pergunta sobre mulheres e crianças, eu fiz algumas estimativas durante o mestrado, durante o doutorado. O padrão é uma coisa. Aliás, eu preciso falar uma coisa antes. Às vezes é meio duro falar sobre comércio transatlântico de pessoas escravizadas, porque às vezes elas parecem que viram números dentro desse grande volume de pessoas que atravessaram o Atlântico. Então, às vezes, a linguagem do número ela é dura, mas com isso, de maneira nenhuma, você quer converter essas pessoas que já foram escravizadas uma vez em números dentro de uma tabela de Excel ou de SPSS. Então, a gente trabalha com esses números para tentar trazer à tona a dimensão humana desse crime, desse drama que foi o comércio de pessoas escravizadas. Bom, a proporção de homens para mulheres era normalmente de 2:1. 2:1, então, 2 homens para cada mulher, que é uma proporção que vem seguindo no tráfico até o século XIX. É só no século XIX que você tem uma mudança, pelo menos para as áreas que eu conheço, uma mudança significativa dessa proporção. Porque ela também obedece a uma preferência. Para o trabalho nas plantations, para o trabalho nas minas, você precisava de uma força de trabalho, ou era demandada uma força de trabalho masculina. Então, por isso, quando nos processos de escravização na África Ocidental, mas também na África Centro-Ocidental, você sempre tinha uma preferência em cativar homens em relação às mulheres. Inclusive porque as mulheres, nos mercados da África Ocidental, elas eram utilizadas. Então, os reis do Daomé, os reis de outras escravistas, normalmente retinham as mulheres nesse processo de construção de dependentes, essas redes de dependência que eram tão importantes dentro das sociedades africanas. Então, as mulheres ficavam
enquanto os homens eram deportados para o Atlântico, tanto por uma questão de demanda, quanto por uma questão de não manter uma concentração tão grande de pessoas do sexo masculino dentro do mesmo território, porque, enfim, na cabeça deles isso podia ocasionar revoltas. O que não quer dizer que as mulheres não se revoltassem naturalmente. Os exemplos estão aí mostrando o contrário. Sobre as crianças, eu vejo menos, Jean. Agora é interessante que eu encontro muita informação nas cartas de alforria. Então, nas cartas de alforria, você tem um pouco da dimensão desse drama. Então, às vezes, um senhor está alforriando, ou uma mãe está comprando a alforria de um filho. Aliás, o Urano Andrade e Elisa Castilho acabaram de publicar um artigo na última Afroásia, número 60, sobre esse processo de pessoas que encontram familiares na escravidão e aí alforriam, lutam pela liberdade. Mas você tem menos crianças. Crianças eu vejo menos, exceto nas alforrias. Nas alforrias aí eu encontro um número maior. A segunda pergunta, eu me passei na segunda pergunta, fiquei concentrado. Não, se as marcas tinham presença constante dentro deles. As marcas eu achei um assunto interessante para poder discutir, porque a maior parte desses grupos étnicos tem marcas. Marcas têm a ver com a socialização do indivíduo naquele grupo, naquela comunidade social. Você tem as marcas que são feitas ainda quando são crianças, quando são até acho que 8 anos, por exemplo. O Equiano falou das marcas quando ele tinha 8 anos de idade. Então, elas são feitas ainda quando são crianças e são feitas por pessoas que têm um ofício religioso. Então, não é qualquer pessoa que é responsável pelas marcas, que a gente chama de escarificação, né? Na documentação você encontra aqui ou ali evidência. Hoje, quando eu estava escrevendo sobre as marcas, eu encontrava menos. Hoje em dia, você, por um lado e por outro, você encontra um oficial, ou um senhor de escravos, ou um proprietário, enfim, algum agente das forças militares portuguesas, que eventualmente falam das marcas. E se você consulta na bibliografia ou nas fontes secundárias, você vê que os viajantes no continente africano falam o tempo todo das marcas. Aí eles vão falando, a marca de fulano de um grupo desse jeito, a outra desse jeito. Eles vão descrevendo, são pintados, qual é a diferença da marca de um para o outro. Quer dizer, hoje a gente consegue já fazer um rastreamento mais interessante desse conjunto de escarificações. Para a área Yorubá, a gente já tem trabalhos mais antigos. O Mel Johnson, no século XIX, já tinha feito, inclusive, desenhos dessas marcas. E agora, para o século XVIII, você começa a ter a expansão dessa bibliografia sobre isso. Entendi. E me diga uma coisa, ainda dentro dessas marcas, a Sueli consegue encontrar, por exemplo, para Recife, marcas que vão estar distinguindo proprietários, carregamentos com marcas de proprietários. Essas outras marcas que a gente está falando, que são marcas feitas durante o comércio, você consegue achar elas para Salvador, para Bahia de uma forma geral? Ou essa organização dos comerciantes ela não investia, digamos assim, em marcar mais ainda, sendo uma outra marca, esse escravizado que ela estava comprando? Não, viu? Investimento total nisso, porque é como a gente fala, é um negócio, e aí cada um tem que assegurar a sua parte nesse negócio. Então, dentro dos navios negreiros, você tem variados agentes. Aliás, acho que eu vi até Jaime Rodrigues por aí, um abraço para Jaime, Jaime também foi uma inspiração durante esse meu processo de formação acadêmica, intelectual. De Costa a Costa é um livro que me marcou profundamente. A próxima então, live é com ele. É uma rede bem complexa. E você encontra aqui na Bahia, por exemplo, essas marcas, sobretudo nos óbitos. Nos óbitos, você vê as descrições, porque aí o indivíduo, o escrivão, normalmente o escrivão da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, falava que tinha falecido uma pessoa que pertencia a uma determinada nação, que veio no navio de uma pessoa, mas que estava na casa de uma quarta pessoa, e que tinha uma marca X no braço, ou no peito, ou enfim, em outras partes
do corpo. Às vezes você encontra até o desenho dessas marcas. Então ele fala da marca, a marca remete naturalmente ao É proprietário, desenho. exato. Às vezes é do dono do navio, às vezes é de uma segunda ou uma terceira pessoa, alguém que mandou uma carregação dentro desse navio. E aí você vê o desenho que representava a marca desse proprietário. É esse processo de despersonalização que a gente estava falando. Do mesmo jeito que você marca o açúcar, né? As caixas de açúcar têm a marca dos donos. Aí você Isso. tem uma pessoa que é marcada ferro quente com a marca de um proprietário. Você também encontra isso na documentação. Que, aliás, é um trabalho que vale a pena continuar explorando. O Luciano Raposo já fez um trabalho sobre isso, marcas dos escravos, mas que ainda tem é um caminho que pode ser perseguido. Ótimo. Pelo que a gente está vendo, você investigou em várias fontes. A gente está chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu queria que tu falasse assim, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou? Deve ter tido alguma, com toda certeza. Quais as dificuldades, falar no plural, que a gente pode esbarrar pela frente se dando uma aventura, indo investigar a história da África dentro desse período, dentro desse contexto de expansão do Daomé, por exemplo, e essa relação atlântica que a gente encontra com o Brasil, de uma maneira geral. Jean, eu posso lhe dizer que estudar o Daomé não é complicado, porque você tem uma documentação sobre o Daomé muito grande aqui no Brasil. A grande questão é que ela está espalhada. Então você precisa fazer um processo de rastreamento em fontes de diferentes lugares. Tem documentação sobre isso no Arquivo Histórico Ultramarino, sobre agora no resgate, né, que já está online, em Uhum. Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas, você deve encontrar alguma coisa desse ponto de vista, falando desses escravizados da Costa da Mina. Nos arquivos baianos você tem correspondências entre os diretores dos fortes, ou do Forte Português, e as autoridades na Bahia. No Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, com certeza tem coisa na Biblioteca Nacional. Quer dizer, uma das dificuldades, então, nesse caso, Jean, é menos do problema das fontes, da falta de fontes, mas de como ela está espalhada pelo Brasil. Mas já dá para fazer dissertações de mestrado, talvez até tese de doutorado, só com a documentação brasileira. Agora, naturalmente, quando você faz a história da África, em perspectiva atlântica, você tem que ler documentos dos vários atores sociais, dos vários players que estavam no mundo atlântico, que estavam ali naquela costa da mina. Então, você tem que ler documentação em francês, tem que ler documentação em inglês. Os ingleses são super informativos, porque eles eram, Isso. até hoje eles são cri-cris, então eles faziam diários, todos os dias, o que aconteceu no forte naquele dia, quem visitou, por que visitou, o que é que eles deram, enfim, eles são e falam sobre o que estava acontecendo no dia a dia das outras fortalezas, do forte francês, do forte português. Então, uma das questões é justamente que você tem que abrir o leque. Não é difícil. Agora você tem essa questão linguística que a gente tem que trabalhar, mas não deve ser um impeditivo para a gente fazer a história da África. A gente tem que tentar e já ter ferramentas para isso. Ótimo. Carlos, a gente está chegando, acho que no nosso último minuto. Antes que o tempo aqui apareça para fazer a contagem regressiva, quero lhe agradecer. Já acabou de aparecer. Obrigado, Pela Jean. presença, pela paciência, pela contribuição. Acho que a gente aprendeu muito nessa tarde. Muito obrigado, Jean. Obrigado a todos que estão aí assistindo. Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema que me deixa tão empolgado e espero que outras pessoas se interessem para trabalhar também a vertente. Ótimo. Obrigado, Carlos. Fica um convidado dia 25 com o Jaime Rodrigues.